Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma videoaula de resolução de questões da prova da UES segunda fase. A questão da vez é a questão número 8 de 2025.2. Mas antes de mais nada, se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana aí no vídeo. E se não se inscreveu, se inscreva. Marque o sininho, por favor, para poder receber aí as notificações de cada videoaula que for colocado aqui no canal, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa questão. A questão 8 diz o seguinte: considere um fio muito longo percorrido por uma corrente elétrica e no sentido sul-norte, alinhado ao eixo Y do plano XY. Uma espira retangular contida no primeiro quadrante do mesmo plano XY, mantendo seus lados paralelos aos eixos coordenados, é posta em movimento nas proximidades do fio sem tocá-lo. Um jovem estudante fez 4 anotações referentes ao estado da espira no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então o que diz a primeira situação? A espira está parada próxima ao fio. Gente, a velocidade desse cara é igual a 0, beleza? Usando-se a regra da mão direita encurvada, o campo magnético induzido pelo fio na espira vai ser exatamente entrando no plano, tá certo? Como vai ser entrando no plano, significa dizer que a gente vai ter que representar o campo magnético gerado pelo fio, pelo X. Como em todos os contextos que nós temos, a corrente elétrica é sempre do sul para o norte, então nas 4 situações que ele ilustra, a gente vai ter o campo magnético entrando, tranquilo? E aí uma coisa que a gente já precisa salientar é a fórmula do campo magnético gerado por um fio. O campo magnético induzido por um fio, ele é dado por campo magnético, que é o B, é a permeabilidade multiplicado pela corrente, dividido por 2π vezes o R. Falso, mas o que é o R? O R aqui é um dos pontos cruciais do nosso problema, gente. É exatamente a distância do ponto que a gente quer determinar o campo magnético até o fio. Então, se a distância é R, isso aqui já é um ponto importante. Por quê? Porque a gente percebe que como a espira está em repouso, não há alteração no fluxo magnético dentro do fio. E se não há alteração no fluxo magnético, o que vai acontecer? Se a variação do fluxo magnético é igual a 0, nós não vamos ter FEM, ou seja, força eletromotriz induzida na espira. Então, como a gente sabe, a força eletromotriz que a gente representa normalmente pela letra epsilon é menos a variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. E aí, se eu não tenho variação no fluxo, não tenho força eletromotriz, ou seja, a força eletromotriz é igual a 0, e se a força eletromotriz é igual a 0, a corrente também é igual a 0. Então aí no primeiro caso, nós não temos corrente elétrica. Já no segundo caso, o que ele menciona para a gente? A espira aproxima-se do fio com velocidade constante. Então agora eu tenho aqui o fio, a espira se aproximando do fio, e agora se há uma aproximação, vai variar a distância que a gente vai determinar o campo magnético. Lembrando a vocês que você pode reparar aqui na nossa equação que o campo magnético ele é inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, maior o campo magnético. Então eu tenho uma maior variação no fluxo magnético. E aí, se nós temos uma variação no fluxo magnético, ou seja, se a variação no fluxo é diferente de 0, então a força eletromotriz também vai ser diferente de 0. E se a força eletromotriz é diferente de 0, então nós temos corrente. A corrente elétrica também é diferente de 0. E aí, se a corrente elétrica existe, o que a gente precisa entender? A lei de Lenz, ela mostra pra gente que quando uma espira se aproxima de um campo magnético, de algo que emite um campo magnético, na aproximação, o campo magnético vai ter sentido contrário induzido na espira. Por quê? Porque vai gerar exatamente uma repulsão. Então, se vai gerar uma repulsão, o campo magnético induzido vai ter que obrigatoriamente ser saindo do plano. E aí, mais uma vez, usando a regra da mão direita, como tem que ser saindo, na parte da espira, né, que está mais próxima do fio, a corrente vai ser para baixo. E aí, se a corrente vai ser aqui para baixo, então significa dizer que esse vai ser o sentido da corrente elétrica. Isto é, a corrente elétrica tem um sentido anti
horário, beleza? Já no caso 3, o que nós temos? A gente percebe a mesma situação, tá aqui a distância R, beleza? Só que agora o que ele está mencionando? Que a espira afasta-se do fio com velocidade constante. Então agora a espira vai para o lado contrário. E aí, gente, se a espira vai para o lado contrário, então vai haver uma oscilação no campo magnético. Se a distância aumenta, o campo magnético diminui. Então nós vamos ter uma variação no campo magnético. Havendo uma variação no campo magnético, há variação no fluxo, que significa que agora a variação do fluxo é diferente de zero. O que isso nos permite dizer que a fé induzida também vai ser diferente de zero. E assim nós vamos ter uma corrente elétrica também diferente de zero. E aí, quando a espira se afasta, vai haver uma atração. E aí, se vai haver uma atração, o campo magnético aqui no interior da espira vai ter o mesmo sentido do campo magnético gerado pelo fio condutor. O que isso significa dizer que nós vamos ter agora um campo magnético aqui induzido. E aí, como o campo magnético foi induzido, a gente vai ter que o campo magnético está entrando, então a corrente na parte da espira paralela do ladinho ali do fio vai ter o sentido para cima. E aí, se ela vai ter o sentido para cima, então significa dizer que a corrente elétrica aqui vai ter exatamente o sentido horário, beleza? E agora para o quarto caso, o que vai acontecer? O que ele menciona aqui pra gente? A espira desloca-se em movimento retilíneo uniforme no sentido sul-norte. E aí, se a espira está se movimentando do sul para o norte, está indo no mesmo sentido da corrente. E aí é onde entra o detalhe. A distância ela não está mudando. Se não há variação na distância, não vai haver variação no campo magnético. E se não há variação no campo magnético, a variação do fluxo é igual a zero. E se a variação do fluxo é igual a zero, cara, a fé induzida também vai ser zero. Ou seja, a corrente elétrica também é igual a zero. Tranquilo, né? Aí, vamos então ver o restante da questão. Analise as anotações e assinale a alternativa correta. Nas observações 1 e 4, não há corrente induzida na espira. Gente, olha só, a corrente elétrica induzida não existe na 1 e na 4, que foi exatamente o que a gente observou aqui. Por isso que o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Um forte abraço para você, que Deus abençoe e até a próxima, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!